e 15. 1 Timóteo 3, vou ler 14 e 15. Amém. Leiam comigo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, decora esse texto. Decora esse texto, ele vai ser bênção para a sua vida. Faça, escrevo-te estas coisas, esperando ver-te depressa. Se tardar, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Eu quero falar agora aqui nesta manhã, e eu vou trabalhar dentro do tempo, você vai me acompanhar? Então, trabalhando dentro do tempo, a gente vai mais rápido aqui, e nós temos o pessoal, nossos irmãos, né, nossos jovens do Nick Dash preparando o almoço hoje, né? Confere a informação, Nick Dash, né? Então, vamos lá. Eu quero falar o seguinte: por que os crentes precisam da igreja? Uma pergunta que eu queria fazer: por que os crentes precisam da igreja? Primeira pergunta que eu vou te fazer, eu creio que você tem resposta. Igreja salva a alma da gente? Igreja salva a alma da gente? Hein? Não. Igreja não salva a alma da gente. Na igreja nós somos anjos ou somos pessoas? Então a igreja é um monte de gente. É um monte de gente que não salva a alma da gente. E aí, tem surgido um movimento, e muito acentuado no Brasil, que é chamado hoje dos desigrejados. Os desigrejados são pessoas que elas estão declarando o seguinte: eu aceito Cristo, creio na Bíblia, faço oração, canto louvores, mas eu não quero relacionamento com igreja. Algumas dessas pessoas tornaram-se desigrejadas porque elas foram muito feridas no contexto da igreja. Elas tiveram problemas graves e sérios no contexto da igreja. Meus irmãos, nós temos recebido alguns irmãos que têm vindo feridos de contexto de igreja. Presta atenção, não é rebelde, não é rebelião. A rebelião é diferente. Rebelião é pecado igual a... Rebelião é como quê? Como quê? A Bíblia diz que rebelião é pecado igual a feitiçaria. Então rebelião e feitiçaria é um troço infernal. Eu estou falando de pessoas que estão feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram amargadas, expurgadas no contexto de igreja. E aí surge essa ala dos desigrejados. Outros que, ao conhecerem a igreja, tinham uma expectativa irreal a respeito do que seria uma igreja, e quando eles entraram em contato com a realidade do que é a igreja, eles decidiram o seguinte: eu não quero igreja, quero até a palavra, quero oração, mas eu não quero igreja. E daí eu estou trazendo uma mensagem nesta manhã com uma interrogação: por que os crentes precisam de igreja? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Bom, o texto já é bem sugestivo. A Bíblia nos diz que nós precisamos ir à igreja para que possamos adorar a Deus com outros crentes, para sermos instruídos na palavra, para o nosso crescimento espiritual. Agora a pergunta é: quem diz que eu não posso ser cristão sem igreja? Se você acha, meu irmão, minha irmã, que fé é um assunto meramente particular, é um negócio eu e Deus, fé não tem esse negócio de irmão, de diácono, de EBD, pastor, coro, não tem nada disso. O negócio é eu e Deus. Eu penso assim, presta atenção, eu estou aqui fazendo a suposição. Se você diz, eu penso assim, esse é o meu jeito de pensar, tudo bem, vamos respeitar o seu jeito de pensar. Agora, vamos analisar isso à luz da palavra. À luz da palavra. O fato de eu chegar
O fato de eu chegar, imagina, eu estou viajando, eu chego à ponte Rio-Niterói, no acesso da ponte, e eu imagino o seguinte, lá para 3, 4 horas da manhã, que não tem problema nenhum, eu cruzar a pista totalmente para o lado esquerdo e subir para o Rio de Janeiro pelo lado esquerdo. Eu penso assim, mas eu vou arranjar um problema grave e sério para a minha vida e vou arranjar um problema grave e sério para a vida de alguém. Por quê? Eu estou na contramão. Se eu estou na contramão, eu estou em risco. No mundo físico é até possível. Você está na contramão achando que está certo, né? Eu lembro de alguém que disse que o guarda encontrou o camarada dirigindo bêbado, entrou num túnel, numa capital, pela contramão. O guarda, ele parou. E o guarda perguntou, para onde o senhor está pensando que vai? Ele disse, estou indo para a festa. Aí o guarda, não senhor, o senhor a partir de agora está preso, porque o senhor está do lado contrário. Ele falou, não, mas eu estava pensando mesmo em voltar, porque eu acho que a festa acabou, está todo mundo voltando da festa. Ele estava na contramão, não tinha ninguém voltando, não é? Então, às vezes a gente quer andar na contramão e quer justificar por que a gente está andando na contramão. Mas quando o assunto é a minha alma, presta atenção, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com isso, porque o destino da minha alma irá se consumar quando os meus olhos se fecharem. O que o morto pode fazer por si mesmo? Nada. Eu não posso nem carregar meu caixão. Não posso escolher o lugar que vão me sepultar. Não posso escolher a roupa que vão me colocar. Não posso escolher nada. Morri, não tenho mais escolha. Assim vai ser com a minha alma. Quando eu morrer, eu não vou fazer escolhas mais. Eu vou viver a consequência da escolha que eu fiz. Então, em assunto espiritual, a gente tem que tomar cuidado e analisar a coisa. É possível ser crente fora do contexto da igreja? É possível a gente dizer assim, olha, eu sou mais a teoria, a filosofia dos desigrejados. Cristo é bom, Deus é maravilhoso, é poderoso, os hinos são maravilhosos, a oração é uma coisa necessária, mas igreja, eu não quero igreja. Então vamos analisar o seguinte, irmãos. Qual era a intenção de Deus? Como que a Bíblia descreve a intenção de Deus acerca da igreja? O que Deus pensa a respeito da igreja? Primeira coisa, a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Eu pertenço a uma família, você pertence a uma família. Você pode não gostar do seu primo, da sua tia, você pode não gostar do seu pai, sabendo que isso é pecado. Você pode não gostar da sua mãe, sabendo que isso traz maldição na sua vida. Tem coisa que a pessoa precisa se libertar, mas que o senhor não conheceu meu pai. Se ele era tão ruim assim, eu não queria nem conhecer. Mas o fato é o seguinte, o fato de eu e você acharmos que o seu pai é ruim, não vai banir o mandamento bíblico. Honra teu pai e a tua mãe. Até porque você não escolheu esse pai. E nem você escolheu essa mãe. Foi Deus quem botou essa pessoa na sua vida e você na vida dessa pessoa e usou essa pessoa para que você viesse ao mundo. Então é um propósito de Deus. Está entendendo? Eu gosto do papai porque o papai tem muitas qualidades. Amém. Eu gosto da mamãe porque a mamãe foi uma excelente mãe. Amém. Mas quer dizer que se não fosse você não iria gostar? Você iria amaldiçoar? Não, eu respeito o papai. Eu honro o papai, porque a palavra de Deus manda honrar. Entende? Então nós somos uma família. Assim como temos um pai biológico, nós temos um pai espiritual. Agora somos gerados. Mas a todos quanto o receberam, João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne. Somos a família agora desse Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, e leia comigo o verso 19. Vai usar bastante a sua Bíblia, nós estamos estudando por que os crentes precisam da igreja. Efésios 2, 19. Presta atenção, Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros, leiam comigo, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
Nós somos da mesma natureza, olha, presta atenção que coisa maravilhosa, de Abraão, Elias, Jacó, Timóteo, Paulo, Pedro, Tiago, todos esses homens de Deus e mulheres de Deus. Agora a Bíblia está dizendo que nós somos concidadãos, quer dizer, temos uma cidadania, herdamos de Deus uma cidadania que é igual a deles. Que cidadania é essa? Paulo era romano, eu não tenho cidadania romana, então não é disso que está se falando. Pedro era um judeu, eu não tenho cidadania judaica. Então nós somos concidadãos aonde? Na pátria celestial. Nós pertencemos à mesma família de Deus, nós somos da mesma natureza, somos de Deus, amém? Somos de quem? De Deus. Então continua aí, Efésios 3. Efésios 3. Aí você diria assim, mas esse povo está no céu, eu estou na terra. Como é que eu sou da mesma? É a mesma família. A mesma família. Efésios 3. Abriu a Bíblia? Vamos no verso 14. Verso 14. Olha só, coisa linda. Esse texto aqui, ele é uma coisa extraordinária. Paulo orando pelos crentes de Éfeso. Paulo orava para que eles pudessem compreender a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. É isso que Paulo vai dizer aí para frente. Mas presta atenção, leia comigo. Por causa disto, agora presta atenção no verso 15. Do qual a família de Deus no céu, seus anjos, os seus remidos que ele levou para o céu. Família de Deus na terra, igreja. Igreja. Aí começa um risco de eu ser desigrejado. Cristo amou e se entregou por ela. E quando ele voltar, ele volta para buscar E aí, como é que fica o desigrejado, se ele vem buscar a igreja? Não, mas aí o seguinte, Jesus vai me entender, para com esse negócio. Então vamos escrever uma outra Bíblia. Não tem esse negócio, Jesus vai me entender. Não tem isso. Eu tenho que aceitar o seguinte, eu, Rogério, se estou fora da igreja, me afastei da igreja, é porque eu não aguentei o peso, eu não suportei o convívio, mas eu tenho que aceitar que se eu estou fora da igreja, eu estou errado. Eu não tenho que ficar explicando o meu erro e querer que Deus aceite o meu erro. Deus não tem que aceitar o meu erro. Eu é quem tenho que aceitar a retidão de Deus para a minha vida. Eu é quem tenho que dizer, eu errei, eu estou errado. Do qual toda a família, no céu e na terra. A igreja é uma família. Outra coisa, a igreja, ela é chamada na Bíblia de a noiva do Cordeiro, a esposa de Cristo. Então a volta de Jesus é alegoricamente tratada no livro de Apocalipse como um casamento, em que a esposa, a noiva, vai estar preparada quando o noivo vier. Então Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Irmãos, nós somos um corpo, somos uma família, somos parte desta glória do Cordeiro e da sua noiva. Abrem Apocalipse 19. Abrem Apocalipse 19. Compreenda isso. Compreenda isso. Eu não tenho uma filosofia, uma teoria a respeito de igreja para ensinar. Eu quero estudar a Bíblia com você a respeito de igreja, tá? Então, regozijemos-nos. Apocalipse 19. Bota aí para mim o verso de número 7. Apocalipse 19. Regozijemos-nos, alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha só, quando Jesus voltar, boda é casamento, sempre, tá?
Sempre, boda é sempre casamento. Tem gente que fala assim, vamos fazer você tem lá uma loja, né, um comércio, vamos fazer uma boda de ouro da loja porque ela fez 50 anos. Isso aí é aberração, não tem boda de ouro da loja. Você vai casar a loja com quem? Com o lojo? Boda é casamento. Você vai fazer um jubileu então da loja, tá bom? O clube tal, eu já vi isso na televisão, hein? O clube tal, não sei o que, está fazendo bodas de prata. Eu falei, vai casar com outro clube, né? Deve ser aí o Vasco casando com a Portuguesa, um negócio assim que o povo pensa, né? Só pode ser, né? Para falar uma besteira dessa. Então não é boda, é jubileu. Boda é casamento. Então presta atenção. Alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas, o casamento do Cordeiro com a sua esposa. Essa esposa é a igreja. Então a igreja, ela é a família de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Um outro ensinamento da Bíblia é que a igreja é um corpo. E aí é que a gente vai ter mais dificuldade de encaixar o desigrejado. É na questão de corpo. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios. Abre aí, para a gente tratar disso. 1 Coríntios. Qualquer membro do corpo só poderá estar vivo e ativo se ele estiver ligado ao corpo. O membro precisa estar ligado ao corpo. Você imagina só se pudesse botar a cabeça do sujeito na geladeira e depois a gente põe a cabeça, coloca de novo no lugar e ele continua vivendo e está tudo certo. Eu lembro quando eu era garoto, e aí um dia eu ouvi um senhor, não posso declinar aqui o nome dele, e ele falou assim, fulana de tal, a mulher dele, fulana de tal, se ela morrer afogada, a gente morava na beira do rio, né? Se ela morrer afogada aqui em Ernesto Machado, vocês não procuram ela para o lado de Campos, não. Vocês procuram ela para o lado de São Fidélis. Como é que pode? Contra a correnteza. Ela é tão teimosa que até morta, essa mulher vai nadar contra a correnteza. Tão teimosa que ela é. Eu falei, Jesus, coitado desse homem. Só que o negócio é o seguinte, ele já foi para o Beleléu há muito tempo e ela está viva. Então, sei lá, por isso que eu não posso falar nome, né? Então, o corpo, ele está, os membros estão ligados ao corpo. Nós somos chamados pela Bíblia de corpo. Essa história de corpo e igreja não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um pensamento batista, presbiteriano, metodista, assembleano, universal. É um fundamento da palavra de Deus. Então, nós estamos lendo 1 Coríntios agora. Você está no capítulo 12, 1 Coríntios 12, verso 12. Verso 12, traz o verso 12 para nós. 1 Coríntios 12, 12. Vamos lá, leia comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, está falando no corpo biológico, físico, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Agora, nessa vírgula aqui, ele parou de tratar da biologia e agora ele está tratando da teologia cristã. Assim é Cristo também. Quem é de Cristo forma um corpo com outras pessoas que são de Cristo. Nós estamos tratando da igreja, tá bom? Certo? Aí vamos lá. Verso 27, joga lá no 27. Joga lá no verso 27. Aí, isso, vamos lá. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Igreja é assim. Por isso que nós somos membros uns dos outros, que pertencemos ao mesmo corpo. E Paulo vai explicando isso aí, ele vai trabalhando isso em 1 Coríntios de uma forma tão extraordinária, que depois lá na frente ele diz assim, a coisa é tão intensa, que ele diz, a igreja é a igreja,
verdadeiramente igreja, quando ela chega ao ponto de que, se um membro desse corpo padece, todos padecem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Por que a igreja se tornou inoperante, ineficaz no cumprimento do seu papel? Porque nós desviamos a igreja do curso dela. Ontem, nós tivemos uma reunião aqui, o pastor Kleber convocou todos para estarmos numa reunião, líderes e os auxiliares dos PGMs, que são as nossas células. E nós ficamos numa reunião, ele foi com a história para cima da gente, que a gente ia tomar um cafezinho junto, não sei o quê, depois todo mundo ia embora, as irmãs iam fazer o almoço, não sei o quê. Eu sei que nesse negócio, nós saímos daqui ia dar 1h da tarde. Ia dar 1h da tarde. E durante o período da manhã que nós pegamos até quase 1h da tarde, até meio-dia, alguma coisa, nós discutimos problemas, questões, sem parar para beber água ou para ir ao banheiro. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem estava na reunião dos líderes de PGMs, fica em pé. Quem estava na reunião, líderes e auxiliares, fica em pé. Preste atenção. Por favor, não queiram me agradar. Quem de vocês, quando for convocado para a reunião, ou já está convocado para a próxima, que vai comparecer à reunião, levanta a mão. É isso que está aí. Pode sentar, irmãos. Aí você vai dizer assim, mas o senhor não acabou de dizer que foi para discutir problemas? Exatamente. Sabe qual foi o problema que a gente discutiu? Como que a gente pode ajudar o irmão que não está aguentando peso? Como que a gente pode ajudar a pessoa que chega na igreja machucada e ferida? Como que a gente pode ajudar? É só assim. Como que a gente pode? O que que a gente pode fazer? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai melhorar? Como que a gente vai chegar mais para perto? Como que a gente vai catalisar mais esse negócio? Como que a gente vai? Sabe por quê? Quando você está fazendo a obra de Deus do jeito que Deus quer, não tem exaustão. Você sabe o que que cansa a gente? É a gente ficar inventando moda, inventando estrutura, que não é bíblica. A gente fica inventando coisa que Deus não mandou fazer. A gente fica inventando coisas que o Senhor não pede para fazer, e a gente inventa coisas que Deus não manda fazer, é exatamente para justificar a nossa ausência naquilo que tem que ser feito. A gente se torna ineficaz e inoperante ao ponto do desigrejado dizer, eu quero evangelho, eu quero sim, eu quero cantar, eu quero orar, mas eu não quero ir à igreja. Por quê? Porque a igreja não cumpre o seu papel. Mas quando a igreja sai das 4 paredes e entra nas casas, ela começa a cumprir o seu papel. Meus irmãos, como é bom estarmos aqui. Como é maravilhoso esse lugar. Eu fico imaginando, daqui a pouco tempo esse lugar vai estar climatizado, com uma estética aqui de fachada, uma estética lá na fachada externa. Nós vamos estar num banco acolchoado, para a glória de Deus, que a gente merece, não é? Agora, pelo amor de Deus, tira um soninho em casa antes de vir para o culto, porque esse negócio de santuário climatizado, com banco macio, e pastor falando 1 hora no ouvido da gente, é um prato para a gente dormir. Eu fico com pena de vocês, o quanto vocês têm que ouvir. Mas Deus manda falar, o Espírito manda falar. Aí eu tenho que falar. Aí presta atenção. Que coisa maravilhosa. Tudo isso fica muito bom. Tudo isso fica extraordinário. Tudo isso fica maravilhoso. Mas isso não substitui o papel da igreja. Ela tem que sair das 4 paredes. Isso aqui é um privilégio para nós. Os primeiros cristãos do mundo nunca tiveram isso aqui. Nunca tiveram. Aqueles homens que andaram com Jesus, nenhum deles teve isso aqui, ó. Um templo que pudesse dizer assim, olha, ali onde se reúne a nossa igreja cristã. Nenhum deles tiveram. Privilégio que Paulo não teve, Pedro não teve, Mateus não teve, Timóteo não teve. Nenhum deles tiveram o privilégio que nós temos. Isso é um presente que Deus nos deu.
E eu estava lendo um artigo, aqueles artigos em curto que se coloca na internet, alguém colocou assim, sobre a repressão na Arábia. Na Arábia agora, prender quem foi encontrado com Bíblia, ordem do governo. Aí alguém colocou assim, enquanto isso no Brasil, os crentes na hora do culto estão assistindo novela. É isso. A gente não está dando valor. Esse privilégio que a gente tem. Isso aqui é um privilégio, é um presente de Deus. Um dia o irmão falou comigo assim, pastor, vamos orar lá na torre. Lá eu olhei lá para a torre que tinha carrapato, que não acabava. Eu tenho problema com carrapato. Aí eu falei assim, eu não vou, lá na torre eu não vou orar não. Mas pastor, mais lá, eu falei, não, eu vou orar aqui. Sabe por quê? Os irmãos que foram antes de mim, eles tinham que orar lá no meio do mato, na catacumba, eles tinham que orar de trás da pedra, porque estavam procurando ele para cortar o pescoço deles. E eu acredito que eles choravam e oravam, Senhor, nos dá um tempo para a gente prestar culto ao Senhor, nos dá um tempo para a gente orar. E agora Deus deu, eu vou voltar lá para o carrapato? Eu não, eu vou orar aqui. Eu vou orar aqui. Mas lá tem mais poder, quem falou isso? Por que lá tem mais poder? É, pastor, que lá tem carrapato. Traz o seu carrapato para cá, só não bota em nós. Traz o seu, cada um com o seu carrapato. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque nós temos esse lugar, o santuário. Mas não vamos esquecer, irmãos, que nós somos corpo. Meus irmãos, a igreja, ela é completa. Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. A igreja é completa. Por isso que a gente precisa reavaliar esse nosso conceito de igreja no templo e igreja nos lares. Quando a gente está indo para os lares, a gente está tentando retomar o que é a igreja no Novo Testamento, considerando que a figura do templo não existe. A figura institucional não existe. Olha, mas dá um trabalho para a gente cuidar da institucionalidade da igreja. Nós estamos agora nessa abertura de obra aí, os irmãos imaginam a correria que é. Tanta coisa que tem que ver. É tanta coisa, você tem que ver, como é que é o negócio da prefeitura, como é que é o negócio sei de quem. Aí o nosso arquiteto, está direitinho o registro dele, e o nosso não sei o quê, e o nosso não sei o que lá, e mais não, dá uma trabalheira danada, essa coisa institucional, ela é cansativa. Mas a gente tem que passar por isso. A gente tem que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Não é assim que foi ensinado? Não é assim que Jesus ensinou? Então a gente tem que cumprir com aquilo que tem que ser cumprido. Tomar as medidas, as cautelas tem que ser tomadas. Agora, igreja é isso? Não! O que é a igreja? Igreja é gente. Igreja é corpo. Igreja é olho no olho, coração no coração. Igreja é lágrima que rola no rosto do meu irmão e rola no meu. Igreja é gente que cuida de gente. Instituição é uma visão de que se tem um profissional aqui, e aqui estão os profissionais do ministério, que os profissionais, eles têm que fazer o que foi terceirizado. Quem tem que orar por mim? É claro que é meu pastor. Quem tem que me visitar? É claro que é o meu pastor. Quem tem que me ajudar a levar o peso? É claro que é o meu pastor. Onde isso está na Bíblia? Aí eu não sei. Não, o que está escrito lá é assim: levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Ah, que bonito, tem uma irmã na igreja que ela ora por todo mundo. Eu fico admirando aquela irmã. Tem um irmão na igreja que eu fico admirando ele, porque aquele irmão, ele acolhe todo mundo. Ah, você está admirando ele. Mas ele não está fazendo isso para ser admirado, não. Ele está fazendo isso para a glória de Deus. Essa irmã está fazendo isso para a glória de Deus. E você tem uma responsabilidade, como eu tenho. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Mas pastor, eu não sei nem quem está doente. Liga para a secretaria da igreja, pergunta: quem está doente essa semana? Os irmãos têm notícia aí? Tem.
Sabe para quê? Não é para eu contar para ninguém, para eu botar na rede social, nada não. Eu vou orar por essa pessoa que está doente. Estou vendo um irmão lá meio triste, o semblante dele tá. Aí eu encosto nele, meu irmão, você está precisando de oração? Está precisando conversar? Porque às vezes ele vai embora do último banco. Quando o pastor acaba de descer aqui, ele já foi. Mas aí o problema é dele, pastor. Não é problema dele. Ele está ferido. Ele está machucado. A gente não sabe o que ele está passando lá fora. Ele está precisando do nosso abraço. A igreja torna-se inoperante, ineficaz, quando ela quer ser instituição, não quer ser corpo, não quer ser família de Deus, não quer ser a noiva do Cordeiro, ela quer ser uma instituição. Presta atenção. Atos 2, 42. Leiam comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sabe onde era o templo da igreja de Jerusalém? Alguém sabe? Qual era o endereço da igreja de Jerusalém? O templo da igreja de Jerusalém? O templo deles ficava em qual rua da cidade de Jerusalém? Quantas pessoas cabiam no templo da igreja de Jerusalém? Quem era o oficial da igreja de Jerusalém? Primeira igreja do mundo. Não tem resposta, irmão. Sabe por quê? Não tinha templo. Porque eles não estavam na rua A, na rua B, na rua C. Eles estavam onde os irmãos estavam. Eles se reuniam nas casas. E no período da perseguição se reuniam até nos cemitérios. Se encontravam na praia, à noite. Para quê, pastor? Para ler a Escritura, fazer oração, chorar um com o outro, compartilhar dos problemas. O que nós fizemos? Nós criamos uma instituição, acabamos com a vida de comunhão, a gente não vai à casa dos irmãos para ler a Bíblia, a gente não vai à casa dos irmãos para fazer oração, a gente não vai à casa dos irmãos para compartilhar. Não, pastor, mas nós fazemos visita. Estou falando isso não, irmão. Eu estou falando em ser igreja com ele. Ser igreja com ele. Não é ir lá na casa dele no dia do aniversário dele, não. Não é ir lá na casa dele porque ele fez uma cirurgia na semana passada. Olha, se eu não for na casa do irmão, não é isso não. Não é isso não, é eu ter uma ligação de coração com ele. E aí eu pergunto para você, como é que nós vamos fazer isso com 500, 600 pessoas? Nós não vamos conseguir. A gente morre e não consegue fazer. Qual é o mecanismo que a gente tem? Célula, PGM. Se a gente arregaçar as mangas e for para o PGM, dentro de 6 meses essa igreja vai estar toda ligada um ao outro. Todo mundo vai estar ligado. Ninguém vai estar sozinho. Em 6 meses ninguém vai estar se sentindo sozinho nessa igreja. E quem inventou isso? Jesus. Foi ele que inventou. Ele ensinou os discípulos assim. Eles andavam assim. A igreja de Jerusalém nasceu assim e ela é completa, sem templo, sem CNPJ, sem instituição, sem oficiais. Ela é completa. Presta atenção, as 4 coisas que tem aí. Em Atos 2,42, perseveravam em quê? Doutrina dos apóstolos, ensino bíblico. Eles tinham ensino, eles abriam a Bíblia, e eles liam juntos, e eles questionavam, e junto eles colocavam a sua vida comparada à luz da palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham mais o quê? Comunhão. O que é comunhão? É comum união. Comunhão não é estar no mesmo lugar todos os dias. Comunhão é eu saber que esteja você onde você estiver, o seu coração está ligado ao meu e o meu coração está ligado ao seu. Isso é comunhão. Eu tenho comunhão com você quando a gente está no mesmo espírito. A gente tem comunhão. Igreja que tem comunhão é igreja que os seus membros estão ligados uns aos outros,
tem gente aqui dentro que a gente não sabe o nome, irmão. O que a gente fez com a igreja? O meu chamado aqui não é para a primeira igreja batista da Rua Formosa. Eu estou falando da igreja do nosso tempo, a igreja do Brasil, que produziu os desigrejados, que não querem saber de igreja, porque é um antro de fofoca, é um antro de perseguição, é um antro de gente doente que não foi curada e que vive machucando as outras. Procura isso na Bíblia, não tem. Isso não é de Deus. Eu quero ser de Deus. E para ser de Deus, eu tenho que ter comunhão com você. Igreja é o hospital, onde Deus cuida das pessoas. Você tem nojo de doente? Tem gente que tem nojo de doente. Pastor, eu fico com nojo assim, quando eu vejo uma pessoa suja, e aquela pessoa, você tem nojo de doente? Aí vai lá no hospital. Entra num hospital público, pronto-socorro, passa pelo corredor. Você vai fazer assim, ó. Agora deixa eu te falar uma coisa. Entra na maca. Como eu entrei depois do acidente. Entra na maca. Aí você vai ver que é o melhor lugar do mundo. Aí você vai ver que aqueles médicos e enfermeiros que estão te assistindo, que estão correndo, você vai aprender a respeitar. Você aprende a respeitar. Você olha para a mão do pessoal e diz assim: a minha vida está aí, ó. É isso aí. Me lembro da equipe até hoje. Dr. Júlio Jorge, Dr. Gilmar Portes, Dr. Rosário, Dr. Fábio Abreu. Lembro da equipe toda reunida ali do lado, me acompanhando ali. Dr. Carlos Eduardo Raposo, na beirada ali me olhando, mete anestesia e começa a cortar e eu não estou sabendo mais nada. Sentia como se tivesse um grande plástico na minha barriga. E o doutor Joimar chegou perto de mim e disse: pastor, o senhor quer dormir um pouco? Ele já tinha feito anestesia, eu estou acordado com ele. Aí eu falei assim: doutor, eu acho melhor o senhor não desligar esse negócio não, porque depois isso pode não pegar na chave de novo. Aí ele riu, o Júlio Jorge, que já não ouve muito bem, falou: o que ele falou? Aí ele falou assim: nada, ele está brincando, tá bom. Mas estava na mão das pessoas. Agora o hospital não é insuportável mais. Às vezes o hospital de Deus é insuportável. Sabe? Eu não tolero aquele irmão que senta do lado esquerdo, não suporta aquele irmão da ala do meio, não suporta aquele irmão da ala direita. Acho horrível quando aquela irmã fulana de tal sobe para cantar. Eu fico extremamente incomodado quando o professor da classe é o irmão fulano de tal. Sabe por quê? Porque você não está ciente do que é precisar de socorro. Mas você já viu uma pessoa que vem do mundo para a igreja, como é que ela chega na igreja como se ela estivesse num paraíso? Porque ela está ciente que lá fora ela tem desgosto, traição, perseguição. Ela está ciente que lá fora ela veio toda machucada. Sabe, ela está igual uma pessoa que lutou com um urso, uma pessoa que lutou com um crocodilo, e vem todo arranhado, todo arrebentado, aí ele chega na igreja. Glória a Deus que eu cheguei aqui. Se eu chego no hospital na maca, eu não estou olhando que tem doente no corredor. Se eu chego no hospital na maca, eu não estou olhando que a parede do hospital é azul, tinha que ser amarelo clarinho. Se eu chego no hospital na maca, a única coisa que eu estou querendo é o seguinte: me socorram porque eu estou precisando de socorro. Eu não estou com nojo de nada, nem com nojo de ninguém. E quando eu me torno desigrejado, na verdade eu estou dizendo para a igreja que eu sou melhor do que a igreja, por isso que eu não vou ficar nela. Como é que eu vou ficar numa igreja onde todo mundo é pior do que eu? Se todo mundo é pior do que eu, arrumo minhas malas e vou embora. Agora, é muita prepotência, é muita arrogância, é muita sobrepujância de um ser humano ele achar que ele é melhor do que uma igreja, porque a igreja é de Cristo. E quando eu me rebelo contra a igreja, eu me rebelei contra o corpo do meu Senhor. E eu não sei se tem perdão para esse negócio, ou se tem consequência. Eu tenho medo disso.
Tenho medo disso. Hoje eu tenho dó de crentes que se rebelam com a igreja. Um dia um moço, eu estava dirigindo uma assembleia na igreja, e um moço levantou, e ele ficou bravo. E ele levantou, e quando ele chegou na porta, ele gritou de lá assim: vou sacudir a poeira dos meus pés, porque eu não quero mais entrar nesse negócio. No ano seguinte a vida dele era um inferno. E um dia ele encontrou comigo num estacionamento, quando tinha sendas aqui em Campos. E ele me olhou: pastor! Aí eu falei: desconjuro, esse rapaz ainda existe. Quero falar com o senhor. Falei: misericórdia, Jesus. E ele veio, me olhou: espera um pouco, não sai daqui não. Falei: ah, Senhor, é muita fé. E ele foi. Quando ele voltou com a esposa dele. Ele não me ofendeu. Ele ofendeu a igreja do Senhor. Ele disse: nós estávamos anos procurando o Senhor. Nós não temos paz. Nós queremos te pedir perdão. E Deus disse que nós tínhamos que pedir perdão ao Senhor. Eu falei para ele: não, vai lá na igreja. Ele disse: não, mas Deus disse que era o Senhor que a gente tinha que pedir perdão. Falei: se Deus te falou isso, vamos orar então. E nós oramos juntos. E eu tenho muito prazer todas as vezes que encontro com ele. E eu pergunto para ele: como é que está a sua vida espiritual? E ele disse: eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Perdi muita coisa, pastor. Muita coisa não teve como recuperar, mas eu estou crescendo agora. A igreja é o hospital de Deus. E ela é tão completa que sem templo, sem institucionalidade, eles perseveravam na doutrina, aprendiam, perseveravam na comunhão, o coração deles estava ligado um ao outro. Eles perseveravam no partir do pão. Eles tinham entrosamento, eles estavam perto um do outro. Para partir o pão eu preciso ir na sua casa, você precisa vir na minha. E a quarta coisa que a Bíblia diz: eles perseveravam na oração. Tão pequena a frase, mas mostra que era uma igreja completa, completa, sem patrimônio, sem templo, sem institucionalidade, mas vivendo o Evangelho. Comunhão, doutrina dos apóstolos, partir do pão, oração. Igreja é o lugar que Deus preparou para tratar dos crentes. Ontem eu preguei num culto público, numa quadra de esportes, e tinha um moço agradecendo a Deus por um milagre que Deus fez na vida dele. Ele foi curado de uma enfermidade terrível no seu estômago, e ele me convidou para pregar. E lá estavam reunidas pessoas, jovens, da companhia dele, alguns motociclistas de trilha, que ele fazia trilha também quando tinha saúde. Aqueles motociclistas lá reunidos, a igreja, o pastor, e eu fui lá pregar o evangelho para eles. E eu preguei no Salmo 119, quando o salmista disse assim: foi-me bom ter sido afligido. Ele falou: foi bom para mim passar pelo que eu passei. No Salmo 119, o salmista diz assim: antes eu andava errado, Senhor, fora dos seus estatutos, agora eu estou certo. E eu dizia naquela noite que essa ideia de que toda pessoa que está passando problema é porque ela está sendo castigada por Deus, se ela for serva de Deus, ela não procede. Não procede. Quando a pessoa, o servo de Deus, começa a cair na aflição, é porque Deus está tratando dele. E é por isso que Deus manda aflição, e é por isso que vem aflição quando a gente se rebela. Que a aflição não é praga. Ah, rogaram uma praga no irmão, o pessoal da igreja rogou uma praga naquela irmã, não é nada disso. A aflição na vida do cristão não é praga, a aflição é tratamento. É Deus que está tratando, Deus está moldando o caráter. E quando o Senhor fica olhando, e a Bíblia diz que ele disciplina aquele que ele recebe como filho, ele açoita aquele que lhe é filho natural. E se não tiver disciplina, a Bíblia diz que é bastardo e não é filho. Pastor, por que fulano faz o que faz e nunca acontece nada com ele? Porque ele não é filho de Deus. Porque se for, a Bíblia diz aqui em Hebreus que eu e você seremos disciplinados.
para nós não nos perdermos com o mundo. E escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: como julgados, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem é filho da condenação, vai ficar guardado para a condenação final. Mas quem não é, vai ser corrigido agora, vai ser tratado agora, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, a igreja é esse centro de tratamento de Deus. E aí, ele mostra como ele quer que os curados vivam. Como Deus quer que crentes curados vivam. Como Deus quer que a gente viva. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque os crentes precisam da igreja. Ponto inicial. Agora eu fiz outra pergunta. Como Deus quer que os crentes curados vivam? Nós estávamos enfermos e fomos curados. Para a glória do Senhor, amém? Amém? Ele nos curou da condenação do pecado, amém? Tirou essa chaga de nós. Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não adianta o diabo vir, de pai e picareta. Não tem um negócio assim? A pessoa morre, bota uma corrente em cima da sepultura dele, porque senão a sepultura vai abrir, não sei o que. Não adianta o diabo vir de pai e picareta, porque na nossa sepultura não tem nada para ele. Nada para ele. Há poucos dias eu li isso de um testemunho de um homem. Ele disse que ele era bruxo, e ele fazia macumbaria, fazia feitiçaria. Aí ele foi no cemitério, fazia feitiçaria, e quando ele chegou lá para fazer a feitiçaria, ele olhou uma sepultura e disse: vamos abrir essa aqui. Precisava de uma ossada. Ele disse que o bicho que estava do lado manifestou no companheiro dele que estava: tira a mão desse negócio, não mexe nisso aí não, larga isso aí para lá. E ele ficou com aquilo na cabeça. E depois ele voltou lá no cemitério, e ele começou até ele encontrar quem era aquela pessoa que ele foi proibido de mexer na sepultura. E ele descobriu que era um crente em Cristo Jesus. E o diabo disse que não queria nada, nem da sepultura do crente. Ele não aceitava nada. Então não adianta ele vir de pai picareta, que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a pergunta é como Deus quer que esses curados dele vivam? Logo mais à noite, se Deus nos permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Eu falo sobre isso logo mais. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, para encerrar. Almoço do Liquideste agora. Corpo e família é a canção que nós vamos cantar. Nós somos um corpo. E esse é o momento da gente se colocar nessa canção transparente diante de Deus. Simplicidade de uma criança. Corpo e família. Eu recebi, o Senhor me deu, o Senhor tocou no mais profundo do meu coração com a palavra. Então eu quero responder nesta hora com essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Deus tratou de mim, diga isso para o Senhor. E a minha inspiração agora é Jesus. E o meu coração tem fruto. Como fruto desse novo. E o fruto desse novo coração é declarar a paz de Cristo sobre a vida do meu irmão. Para a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Te abençoe, meu irmão. Coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa que você quer abençoar. E se você quiser sair do seu lugar para abençoar alguém, sai. Somos corpo. Somos corpo. Assim ajustado, totalmente ligado, Unidos, unidos, vivendo o amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
céus a nossa canção. Vai chegar aos céus. Mas o inferno também sabe que a gente está cantando isso. O nosso propósito é com Deus, a nossa aliança é com Deus. Somos o corpo de Cristo. Igreja de verdade. De verdade. Igreja de verdade, é isso. Fora das quatro paredes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Eu vou pedir a você agora. Lembre de um irmão que você gostaria de abençoar agora aqui nesse culto. Se você sabe que ele está passando alguma dor, e o seu coração está com ele na oração. Pode ser até que ele tenha entristecido você também em algum tempo, mas em nome de Jesus você está abrindo mão disso. Em nome de Jesus você está dizendo: Senhor, me cura. Em nome de Jesus você está dizendo assim: Senhor, eu quero ajudar o irmão que está passando um problema também. Então sai do seu lugar agora e vai lá onde está esse irmão que você quer ajudar, por quem você quer orar. Vai lá em nome de Jesus, vai em nome de Jesus. Encontre uma pessoa e diga para ela: irmão, eu vou orar por você. Diga para ela: eu amo você em Cristo Jesus. Sai do seu lugar, vá lá, vá buscar uma pessoa para quem você vai dizer isso. Irmão, conta comigo, conta com minhas orações. Conte comigo, eu sou seu amigo, sou seu irmão em Cristo Jesus. Eu quero ver essa igreja toda sair do lugar agora. Todo mundo. Procura uma pessoa por quem você vai orar. Todo mundo, procura uma pessoa por quem você vai orar. Em nome de Jesus. Procura uma pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procura uma pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Vai lá. Em nome de Jesus. Vai abençoando pessoas, abençoando vidas. Vai. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai lá, caminha aí, vai procurando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor. Somos corpo. Somos corpo. Assim bem ajustado. Ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando agora no Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. A vossa igreja, somos e assim bem totalmente ligados, unidos, vivendo família, sem qualquer falsidade. A glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Preciso de ti. Para mim, querido. Toda honra e toda glória seja ao nome do Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que não subiram ao coração humano, são as que o Senhor tem preparado
para aqueles que o amam. Obrigado porque o Senhor preparou esta manhã para cuidar de nós, para trazer cura ao nosso coração, trazer cura ao nosso meio. O Senhor preparou essa manhã para trazer o remédio, para trazer o perdão, para trazer a visão de comunhão, de ensinamento, a visão de partir o pão, a visão da oração, a visão da tua palavra. Obrigado pela igreja, Senhor. Ensina-nos a conviver com as divergências, as controvérsias. Ensina-nos, Senhor. Nós te pedimos isto, nós te amamos. Queremos continuar te amando e esperar na igreja até o Senhor voltar. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos no amor do Senhor Jesus. Bom almoço. Logo mais tem a classe de casais. 18 horas, a classe de casais. Pastor Kleber está avisando. Almoço do Nick 10.